Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou entrar pra vocês um vídeo um pouco diferente do que eu tenho trago nos últimos meses, no qual eu vou estar mostrando e resenhando pra vocês quais foram os últimos melhores filmes ou séries que eu assisti. Mas antes de começar, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like e compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês forem comprar qualquer coisa online, compre usando os meus links, vocês não pagam nada mais por isso, eu ganho pequena comissão sobre a sua compra. Ajuda muito na manutenção do canal. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo no box de descrição. Os filmes ou séries que eu vou mostrar aqui pra vocês são os destaques positivos dos últimos meses que eu andei assistindo. E eles estão em ordem do qual eu assisti primeiro ou não. O primeiro que eu tenho pra falar pra vocês se chama Precisamos Falar Sobre Kevin. É um filme que ele conta a história de Eva. Ela é uma mulher que ela nunca quis ser mãe, mas acaba que num dos relacionamentos que ela tá ali com um cara que ela tá gostando muito, ela acaba engravidando e em vez dela optar por abortar ou não, ela decide então continuar com essa gravidez e se juntar ali com essa pessoa que ela tá gostando muito, né? Que eles acabam se casando, se tornando marido e mulher. E ela vai adiante com essa gravidez. O problema é que ela, como ela nunca quis ser mãe, ela vê ali uma dificuldade em ter afeto por aquela criança, ela não sabe muito bem como se expressar, porque ela é uma pessoa difícil, sabe, de lidar com seus próprios sentimentos, ela não sabe lidar consigo mesma, que dirá com outro ser que saiu dela. Então ela começa a ter uma dificuldade ali de se expressar, de cuidar daquela criança, e ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha com aquela criança, né, que é o Kevin. E ela percebe que tem alguma coisa estranha com o seu filho, mas ela leva nos médicos, ninguém detecta nada, o marido dela não detecta nada, e ela começa, a gente vai acompanhando ao longo desse filme justamente o crescimento, né, do Kevin. E a gente começa a perceber que o Kevin com ela é uma criança e com o marido é outra. E a gente começa a perceber ali sintomas de alguma coisa que a gente não sabe detectar bem. A gente não sabe se é psicopatia, se é sociopatia, a gente não sabe. A gente só sabe que aquela criança tem alguma coisa. Então a gente começa, a gente tem volta ali no passado, a gente acompanhando ela, ajudando, né, e acompanhando esse crescimento desse Kevin, mas ao mesmo tempo a gente também vê que ele foi preso por alguma coisa. E a gente não sabe por quê. E a gente vai vendo o que fez ele chegar naquele ponto de ser preso, e a gente vai também acompanhando esse sofrimento dela, né, de mãe, porque por mais que ela não quisesse ser mãe, ela foi mãe, ela é mãe, mas ela não consegue se lidar bem com aquele filho, porque aquele filho é um filho problemático, mas a gente não sabe exatamente porquê, e a gente vai acompanhando essa narrativa bem psicológica, assim, é bem doida, mas é muito interessante. E alguns fatos interessantes a respeito dessa história é que ele é baseado num livro mesmo, e quem faz o personagem do Kevin é o Ezra Miller, que ele, assim, né, quem acompanha a vida pessoal, assim, dos famosos, principalmente dele, vai ver que tem até memes rolando que fala que ele não estava atuando nesse filme, porque ele é bem problemático, assim, nas acusações que tá ocorrendo em cima dele nos últimos meses, né. E a respeito da história mesmo do filme, eu não li o livro ainda, mas eu achei muito interessante essa jogada, sabe? Dessa volta atemporal, assim. Que você vai acompanhando o presente, você sabe que ele tá preso, mas não sabe por quê. Ao mesmo tempo que você vai acompanhando o sofrimento dessa mãe, ao mesmo tempo que você vai acompanhando como eles chegaram nesse estado, entendeu? Ver ali ela sofrendo ali na mão da sociedade, daquela cidade ali, por que isso tá acontecendo, e você vai acompanhando esse crescimento e você fica, meu Deus, mas por que tá todo mundo culpando a mãe? Por que ela tá passando por isso? Por que ninguém ajudou ela? Por que só ela vê isso com o filho, entendeu? E é bem interessante, realmente, essa narrativa. É um pouco confuso no começo, não vou mentir pra vocês, até uns 35% assim do filme você fica meio perdido o que tá acontecendo, mas depois passa muito rápido a narrativa e você fica realmente vidrado. A minha nota final pra esse filme eu dei 5 estrelas e favoritei. O próximo também destaque positivo na verdade vou falar 2 filmes como se fosse um, porque meio que um complementa o outro, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. É um filme brasileiro, né, um filme nacional, que justamente conta a história da Suzane e os irmãos Cravinhos, que eles se juntaram e mataram os pais da Suzane. Então é uma adaptação ali realmente do que aconteceu, das investigações, do que aconteceu ali no tribunal, e como eles vão narrando, né, de acordo com a perspectiva de cada um. Então a Suzane narra de uma forma, que tem um filme sobre isso. Já ele narra de outra forma e tem um filme sobre isso. Então cada um tem um ponto de vista e cada um tem um filme. Isso é muito interessante quando você assiste em sequência, assim, porque você vai vendo que a narrativa é bem diferente, que cada um quer sair como um inocente, sendo que na verdade, se a gente for parar pra pensar, nenhum deles dois são inocentes, né? Então é muito interessante, assim, essa narrativa, porque
você vai vendo que uma coisa complementa a outra e que falta nenhum detalhe tem no outro e como cada um quer manipular as pessoas ali que estão assistindo, né? E outra coisa também que eu acho interessante dessa filmagem, assim, desse filme, é a gravação. Muito legal, o jogo de câmeras, entendeu? Tem uma cena ali que eles vão na praia, que os dois estão na praia e que ela usa drogas. Então, o jogo de câmera com as luzes, com reflexo de tudo, a imagem tá muito, muito bonita. Eu acho que pra uma direção, assim, um filme nacional, é um dos mais bonitos, assim, que eu assisti ultimamente. É bem interessante. E a única coisa que eu não gostei muito, assim, é justamente da atuação de alguns momentos. Eu acho que ficou bem fraco. Faltou um pouco de emoção em alguns momentos. Parece que não tá tão real, entendeu? Eu acho que eles pegam em algumas dessas partes. Mas ao todo eu gostei bastante. E eu dei 4 estrelas e acabei favoritando, porque é realmente bem interessante. O próximo filme que eu tenho pra falar é Constantine. Ele é um filme de 2005, então acredito que todo mundo já tenha assistido, ou quem não assistiu já ouviu falar. Eu reassisti ele e ele continua sendo meu favoritado, 5 estrelas, porque eu acho muito sensacional esse filme, entendeu? Ele é estrelado pelo Keanu Reeves, então assim, já tem pontos positivos comigo por ser esse ator. Mas a sinopse fala basicamente assim, a gente tem o Constantine, que ele quer garantir o seu lugar no céu, então ele acaba tentando garantir esse lugar, enviando demônios de volta pro inferno. Então ele faz esse serviço aí como se fosse pra Deus, justamente tentando garantir esse lugar no céu. Só que acaba que ele é uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito amargurada, que na verdade ele não entende exatamente a palavra, né, de Deus. Ele é meio ele é meio até crítico em algumas coisas, cético em outras, mas ele acaba ele tem o seu destino entrelaçado com Angela, que ela é uma policial que teve a sua irmã, que era muito católica, acusada de ter cometido suicídio, mas ela acredita fielmente que a irmã dela não cometeu suicídio. Então ela vai atrás de Constantine justamente pra eles juntos conseguirem desvendar ali o que aconteceu, o que tá acontecendo ali naquela cidade, porque tá surgindo ali demônios que eles nunca tinham visto, né? Porque a gente sabe que tem essa divisão, né, do mundo pros seres sobrenaturais, que eles não podem interferir diretamente com a realidade, né, nossa, e eles estão vendo que, na verdade, eles estão sim interferindo, eles querem entender toda essa dinâmica de como está acontecendo, o que está acontecendo. Então a gente vai acompanhando ao longo dessa narrativa, justamente tentando desvendar, ao mesmo tempo, esse mistério da irmã da Angela, quanto o que está realmente acontecendo no mundo, né. A Angela, que é essa policial, ela quer porque quer que Constantine ajude ela a desvendar se realmente a irmã dela suicidou ou não, porque por a irmã dela ser muito católica, na Bíblia fala que quem comete suicídio vai direto pro inferno, né. E ela quer que comprove que a irmã dela não fez isso, ou então se fez, por quê, né? O que aconteceu ali? Então tem toda essa narrativa, esse quê de mistério ali, de ação deles tentando entender o mundo, essa outra realidade, né? Esses seres sobrenaturais que estão interferindo na realidade humana. Então é muito interessante esse filme justamente por causa disso. Ele é baseado nos quadrinhos, né, nas HQs, então eu acho muito legal tudo que envolve esse Constantino, tudo que envolve essa mitologia, tudo que envolve essa história. E esse filme pra mim é muito, muito legal mesmo. Eu fico muito triste por não ter continuação. Eu queria muito que tivesse continuação, mas infelizmente não tem. Mas como eu disse pra vocês, mesmo eu reassistindo, eu continuo dando 5 estrelas e favoritando. O próximo eu trouxe como filmes positivos, mas muita gente desceu o cacete nesse filme, mas eu gostei, assim, no geral, que é Thor, Amor e Trovão. Eu tenho pontos negativos, mas pontos positivos também pra citar pra vocês. Basicamente, a sinopse fala bem assim. O Thor, ele, após todos aqueles acontecimentos, né, dos últimos filmes, ele tá agora numa viagem espacial com o pessoal do Guardiões da Galáxia, e ele tá ali nessa busca de paz interior, porque ele perdeu muitas coisas, muitas pessoas, enfim, ele tá ali realmente nessa luta interna, até que ele é interrompido por isso, por causa de Gorr, que ele é o carniceiro dos deuses, ele tá cometendo assassinatos galácticos ali, tá matando os deuses ali das galáxias, e ele recebe um chamado ali de umas pessoas que ele conhece, justamente porque esse Gorr tá indo atrás dessas pessoas que ele conhece, né, dos deuses e tal, e ele resolve então sair dessa busca de paz interior dele, justamente para tentar deter esse carniceiro dos deuses. Então ele percebe que esse carniceiro está se dirigindo à Terra, e ele se dirige também à Terra para tentar deter, só que nesse meio caminho ele acaba pedindo ajuda da Rainha das Valquírias e da sua ex, Jane Foster, porque esse carniceiro acaba sequestrando as crianças ali daquela região ali que vivia antigamente com ele, enfim.
E então eles três juntos acabam, mais o pedregulho lá, que eu não lembro o nome, acabam indo atrás indo nessa aventura de tentar resgatar essas crianças, tentar deter esse carniceiro, enfim. A sinopse é basicamente isso. Só que muitas pessoas desceram o cacete nesse filme justamente por conta desse humor, sabe? É um humor que pra muitas pessoas não funcionaram, e pra mim funcionou muito bem. Eu morri de rir várias cenas ali do filme. É um filme que você não tem que ser levado a sério, entendeu? É um filme que você não tem que sentar e falar, meu Deus, vai ser o filme da minha vida, porque você vai se decepcionar. Mas é um filme que, se você não levar a sério, você vai se divertir, entendeu? Você vai achar engraçadinho, você vai falar, meu Deus, que horrível, e você vai tirar altas gargalhadas, entendeu? No final das contas, eu acho que a melhor cena pra mim é a cena da luta ali deles, no vácuo, eu não sei exatamente onde eles estavam, mas é em preto e branco, a luta é preto e branca. Pra mim, se fosse o filme inteiro, com aquela tensão, com aquela mensagem, com aquilo tudo, ia ser sensacional o filme. Aquela luta preta e branca, a emoção que trouxe pra gente, a sensação de tensão, é muito boa. Se fosse o filme inteiro igual aquela parte preta e branca, ia ser sensacional. Mas a gente sabe que é um filme que não é pra ser levado a sério, e eu já sabendo das críticas, que as pessoas não estavam gostando, eu fui com baixas expectativas, então eu acabei me surpreendendo positivamente, sabe? Mas ao todo, no enredo, assim falando, é bem fraco. Aquele final ali é muito clichê. Eu acho que os últimos filmes da Marvel estão sendo muito assim, sabe? Até o Doutor Estranho, aquele final também é muito clichê. Eu acho que eles têm que melhorar aquele final. Os finais deles estão sendo muito... Nossa, não existe coisa mais clichê do que esses últimos finais. Ao todo, o Zeus também me decepcionou. Eu achei que aquela cena é muito besta, entendeu? É tudo muito besta, mas no final das contas eu acabei rindo. Então, é um filme que tem pontos positivos e negativos, mas como eu já fui com baixas expectativas, eu acabei me surpreendendo positivamente. Então, a quantidade de estrelas que eu dei pra esse filme foi 3 estrelas, que fica bem ali na média. E agora, meus amigos, são meu top 3, entendeu? De filmes ou séries que eu amei, entendeu? Esses aqui agora, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo sobre eles, porque eu tenho muita coisa pra falar, porque eu achei sensacional todos. O primeiro que eu tenho que comentar pra vocês é Elvis. É uma adaptação, justamente como se fosse uma biografia ali, falando do cantor Elvis Presley, que eu acho que todo mundo conhece, quem não conhece, pelo amor de Deus, né? E, assim, eu não sou fã das músicas dele, mas eu fiquei muita vontade de assistir esse filme, porque eu vi algumas resenhas positivas, né, no YouTube, na internet, e eu falei, acho que eu vou assistir. Principalmente que eu vi também a questão da trilha sonora, e eu gostei de todas as músicas ali que tem. Então eu falei, vou assistir. E eu gostei muito, muito, muito. Ali a gente vai acompanhar uma narrativa através do empresário do Elvis Presley, que é o Tom Parker. Ele vai narrando ali pra gente como esse personagem que marcou todo mundo, que é o Elvis Presley, cresceu, né? Como ele se tornou o astro que ele é até hoje, reconhecido mundialmente até hoje. Só que ao mesmo tempo a gente vai vendo ali algumas questões problemáticas ali, como era abusivo esse relacionamento desse empresário em cima dele, como ele se afundou no mundo das drogas, como ele se afundou ali no mundo... Na verdade, não era nem droga em si, era mais os remédios ali, né? Como essa carga que ele tinha de sempre entregar o melhor, como ele foi passado a perna muitas vezes, principalmente por esse empresário. Então a gente vai acompanhando ali que nem de tudo, né, nem de tudo bom é a fama, né? Que na verdade a gente tem até uma cena legal ali que ele fala que a fama não é legal, a fama não é boa. Legal é o dinheiro, é o conforto que isso te traz, mas a fama em si é sufocante, né? E a gente também vai vendo ali essa questão desse relacionamento do Elvis com a mulher da vida dele, né? Que ele fala que é a mulher da vida dele. Esse relacionamento dele com a Priscilla Presley. E nesse ponto específico desse relacionamento eu tenho que criticar algumas coisas. Eu acho que no filme ficou muito romantizado, coisas que não deveriam ser romantizadas. Quem pesquisa, vê as próprias entrevistas que a Priscilla deu na época que eles se separaram, né? Porque eles se separaram, eles ficaram anos juntos e depois se divorciaram. Tiveram uma filha, inclusive. E a gente vê que não era que nem parece no filme, sabe? Não era aquela coisa romântica. Foi ele que apresentou ela ao mundo das drogas. Foi ele casou com ela quando ela tinha 13, 14 anos, mais ou menos. Então, tem muita coisa ali abusiva, sabe? Que ela tem uma entrevista que na época que eu assisti o filme, eu publiquei até nos stories do Instagram, dela falando que ele controlava as roupas dela, como ela se vestia, como ela se portava, entendeu? Então, tem muita coisa ali abusiva. Ele traía ela descaradamente com outras mulheres, com outras fãs. Então é bem problemático assim, o relacionamento deles, mas que no filme não é abordado. Eu não sei se é porque a perspectiva do filme eles quiseram passar como se fosse um empresário falando. Eu não sei, mas essa parte eu não gostei justamente por ter sido romantizada, sabe?
Também não gostei da parte do empresário narrando, porque ficou parecendo ficou bem caricato essa coisa de vilão narrando, ficou bem parecendo desenho animado, eu não gostei dessa parte em si. Mas o filme em si, no total, me surpreendeu muito positivamente. Eu gostei muito, 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 a trilha sonora é maravilhosa. Cara, o ator que fez o Elvis, ele tá sensacional. Quando você pega fotos dele sem estar caracterizado, é outra pessoa. Ele passava uma emoção, ele cantava, ele passava uma emoção que parecia que ele estava na sua frente, você estava assistindo o show realmente. É sensacional a forma que ele se portou ali, sabe? Eu acho que ele deveria ser indicado ao Oscar, porque foi sensacional. Eu tenho problemas com filmes de cantores, assim, porque toda vez que eles vão cantar no filme parece que é tudo artificial. Você consegue diferenciar a cena da voz de estúdio, e ele não. Ele cantava tão bem, de uma forma tão boa, que inclusive no final do filme misturava, né? Essa questão do Elvis mesmo cantando com ele cantando e fazia esse jogo, né? Essa brincadeira, assim, de quem era realmente quem. E ficava sensacional. O Austin Butler, que era o ator que fez, né, o Elvis, ele tava sensacional e espetacular. Ele tava, olha, muito bom. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto ele tava bom nesse papel. Parece que esse papel foi feito pra ele, entendeu? Ele tava super confortável nesse papel que, nossa, muito, muito bom mesmo. Inclusive eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse filme. Isso que eu nem era fã desse cantor, mas eu amei o filme. O filme de agora é um filme que tem disponível na Netflix, se chama Dois Papas. Muitas pessoas já tinham me recomendado esse filme e eu ficava enrolando, porque eu falava, é da igreja católica, mas eu não sou católica, isso foi chato, né? Eu ficava, talvez eu não vá assistir nem tão cedo. E aí tinha um dia que eu não tinha nada pra fazer, a minha prima é católica, então ela convenceu todo mundo a assistir. Aí eu falei, vamos assistir. Aí eu assisti e, gente, é muito bom, entendeu? Ele conta a história de Jorge Bergoglio, que é o atual Papa Francisco, mas antes dele ser Papa, conta a história ali dele, que ele tá querendo sair ali da igreja católica, ali da frente da igreja católica, tá querendo, na verdade, se aposentar, por conta justamente dos vários polêmicas, escândalos que estavam rodeando a igreja católica naquela época. E ele tinha muitas divergências referente ao Papa atual, né, que na época que era o Papa Bento XVI, né. Então eles tinham algumas divergências, principalmente porque na época que o outro ganhou o papado, ele também estava concorrendo, então ele acabou perdendo pro outro. Eles tinham muitas ideias diferentes, sabe? Muitas ideias que entravam em embate umas com as outras. Então ele manda essa carta e nunca foi respondido, então ele se dirige realmente ali, né, como que é o nome da cidade? Vaticano. Então ele se dirige ao Vaticano para pedir, para se aposentar. Só que ao mesmo tempo ele é surpreendido quando o Papa da época manda um convite para eles poderem conversar. E ele vai conversar com esse Papa e na verdade o Papa fica enrolando ele para dar a aposentadoria dele, ao mesmo tempo que eles vão conversando e colocando os pontos nos is, né? Eles vão conversando e tentando entrar, tentando ver por que eles têm tantas divergências, tentando entrar em comum acordo e vendo e conversando sobre várias coisas e realmente um se abrindo ao outro. E aí a gente vai acompanhando tudo isso e vendo como funciona ali mais a igreja católica, como que funcionou esses escândalos, algumas coisas ali, vendo o passado de cada um deles. Então é muito, muito interessante mesmo. E a gente vai acompanhando até ele ter se tornado agora realmente o Papa atual. E é muito interessante, até eu que sou evangélica, assim, eu achei bem interessante, porque a gente vai entendendo algumas coisas, algumas questões ali da igreja, que eu particularmente não conhecia. Então é bem interessante, é um papo, e ele tem essas conversas bem cabeça, assim, realmente, eles vão discutindo e criticando um ao outro, e é muito interessante, eu dei 5 estrelas favoritei. E o de agora é um que eu terminei recentemente de assistir, se chama Sandman. É uma adaptação dos quadrinhos de Sandman, do Neil Gaiman, mas que veio como em formato série na Netflix, né? E, gente, eu gostei muito, muito dessa adaptação. A sinopse fala basicamente que Morpheus, ele é o rei dos sonhos ao mesmo tempo dos pesadelos, né? Ele que controla, na verdade, esses seus pensamentos quando você tá dormindo, seja eles pesadelos ou sonhos, né? E ele acaba sendo aprisionado a partir do momento que ele vem atrás de um dos pesadelos que escapou, né, do reino dos sonhos. Ele é aprisionado no mundo terrestre e ele passa muito tempo aprisionado aqui. E até que em um momento ele consegue escapar e ele agora vai atrás dos seus objetos, né, que foram roubados, e tentar reestruturar não só o mundo humano, que sofreu consequências negativas com essa prisão dele, mas também como o seu reino, né, o reino dos sonhos, que acabou sendo desolado, destruído por não ter mais a presença dele ali.
E a gente vai acompanhando justamente essa busca dele, dessas coisas que ele foram perdidas pelo caminho, coisas que foram roubadas dele. A gente vai vendo esse amadurecimento desse personagem, né? Que ele foi muito... Ele era uma pessoa... na verdade, ele era um ser, né? Que é um perpétuo. Ele era muito bruto, muito rústico, ele não tinha sentimentos, enfim. E a gente vai vendo ele mais... tendo esse lado mais emocional, mais à mostra, mas ao mesmo tempo vendo que ele não pode ser só sentimental, ele tem que ter também razão, porque ele tem que organizar, né, e reestruturar todo esse universo, que o universo depende dele. Então, além dele, a gente também vai conhecendo outros perpétuos, como a Morte, que são outros irmãos dele, como o Desejo, enfim. E é muito interessante essa série, porque... Cara, ele me prendeu muito, entendeu? Eu não sei como explicar pra vocês a forma que eu gostei muito, principalmente porque o ator, né, que faz ele e o personagem em si, ele me lembra muito aqueles emos de 2009, 2010, e é muito interessante porque os primeiros quadrinhos que o Neil Gaiman lançou, ele tinha essa caracterização. Então você fala, nossa, mas ele tá muito emo, mas ele era assim nos quadrinhos, entendeu? Nas HQs. Eu não tenho a HQ aqui, porque eu queria aquela edição definitiva, né, que tem acho que 4 volumes, que junta vários volumes em cada uma dos volumes finais. Porque é muito caro, é R$100 e poucos, mas eu vi algumas páginas, algumas coisas na internet, e é muito bonito, muito belíssimo. O Neil Gaiman, que é o autor justamente de Coraline, enfim, ele tem esse potencial, né, de trazer essas histórias mais de terror, mais de psicológico, que prende você na história. As ilustrações são belíssimas, belíssimas. Por exemplo, Deuses Americanos também são belíssimas ali. E a história em si é muito legal, eu acho que foi realmente adaptado. Dá pra ver que tem a presença do autor ali, sabe? Que ele não deixou fazer o que quiser, que o diretor fizesse o que quiser. Não, ele tava ali presente pra que trouxesse essa emoção dos personagens em si. Pra mim, a melhor cena que tem ali realmente é a cena da batalha do Sandman, né? Com o Lúcifer. Eu acho que foi muito legal, porque eu esperava uma batalha realmente de sangue e tal. E não, na verdade foi uma batalha de intelecto, de palavras, né? Foi uma luta ali de intelecto, de palavras. Eu achei muito legal esse tipo de luta, porque eu nunca tinha visto uma assim. Então é muito interessante. O melhor episódio pra mim é o episódio ali do restaurante, que eu não posso falar um pouco mais porque senão é spoiler. Mas pra mim aquele episódio é muito interessante, é muito doido, muito louco, entendeu? Mas ao mesmo tempo você vê ali muitas críticas sociais. Então a gente vê bastante isso na série, na verdade, essas críticas sociais. E a gente vê muita representatividade, tem muita mesmo, e não fica um negócio forçado. Porque a gente vê em muitas séries esse lance de vamos colocar representatividade. E não, ali foi muito natural, muito tranquilo, você vai assistindo e você nem vai percebendo. Então é muito legal a forma que eles lidaram com isso, entendeu? E ficou muito natural, muito legal mesmo, e vai te prendendo assim até o final. Claro que a gente vê que até mais ou menos ali o capítulo 5, o episódio 5, ele tem uma narrativa, uma forma ali de gravação, de histórias, de uma forma. Quando ele passa até o final ali, você já vê que tem uma outra diferenciação das gravações, das imagens, eles mudam algum ponto ali, né? O ápice já é outro. Então eu prefiro mais essa primeira parte do que a segunda, mas ao todo a gente vê que mesmo ele dando essa bombeada, esse deslize, ainda fica uma série muito boa no final de tudo. E agora recentemente lançou, assisti hoje inclusive, no dia que eu tô gravando aqui pra vocês, um episódio extra, né, de adaptação mais ou menos do capítulo 17 e 18 dos quadrinhos do Neil Gaiman, né? E é muito legal também, mesmo que não seja diretamente ligado aos primeiros episódios, mas é muito interessante também. É uma série que não foi renovada ainda pela Netflix, o próprio autor se pronunciou falando que não sabe se vai ser renovado, porque é uma série que custa muito dinheiro, né, pra ter essa produção, pra fazer essa produção, mas eu espero muito que seja, porque eu gostei muito. E quem sabe um dia eu não compro os quadrinhos. Um dia que eu tiver um pouco mais de condições. Quando eu fui assistir essa série, eu não esperava que fosse tão boa assim, porque... Não é porque foi um choque nesse começo. Falei, nossa, mas o Sandman é assim? Porque a primeira coisa que eu fiz foi lembrar da origem dos Guardiões, né? Que o Sandman é todo douradinho e brilhoso e vibrante. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, mas ele é tão dark assim. Aí quando eu fui pesquisar as HQs, e eu vi que na verdade nas HQs ele é desse jeito. Aí eu falei, então a caracterização tá correta. E ficou muito parecido com as HQs mesmo. E eu dei 5 estrelas e favoritei no final. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo quais foram os últimos filmes ou séries que você assistiu, que você gostou muito. E até semana que vem.